Professor Ovelha Negra. Você gostaria de ser um professor Ovelha Negra? A princípio, não. Porque a gente pensa, Ovelha Negra é alguém que não faz as coisas certas, é alguém que sai do padrão. A pergunta é, será que a gente precisa ficar no padrão? Antes de contar a história, eu quero perguntar primeiro também se você quer ser um professor inesquecível. Como a minha mãe, que é a minha melhor professora, ela é. Ela foi professora e sempre será professora e inspiradora. Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu tenho o prazer de apresentar minha mãe, a dona Mineko Hirai Okabe, que me ensinou esse origami, acho que foi um dos primeiros, né mãe? É o primeiro que eu ensinei para os três. Esse aqui, mas quando eu tinha 6 anos. O único que teve jeito foi ele, que levou à frente. Os outros têm outros ideais, né? Cada um tem a sua carreira. E o Márcio é o único que pegou o jeito no origami. E como que você podia imaginar que de engenheiro elétrico ia acabar abandonando tudo e querendo viver de origami, né? É isso aí, foi aí. Quem poderia imaginar, né? E conta um pouquinho agora. Agora eu tô com a mania de fazer os origamis Kusudamas. E olha só, o que é que você achou desse origami agora, mãe? Original, é coisa que eu não faço mais nada disso. Já só fico no básico, dou aula de básico para pessoal, mas complicado, cada um tem que se desenvolver, né? Muito bom. Então, pessoal, você que gosta de origami e nunca fez, ou você que já faz, né, mãe? Faz o convite para o pessoal. O que é que origami ajuda as pessoas e principalmente as crianças? A habilidade manual e a pensar e a raciocinar para poder fazer outras coisas também. Porque origami não é só origami, não. É para fazer a cabeça funcionar, o pensamento e idealizar a coisa e pensar, como se diz, a pessoa começar a idealizar outras coisas mais e inventar também. Muito bom, pessoal. Minha mãe tem 84 para 85. Caramba! E olha só, tá aqui, mente ativa e o origami dela é as plantas, né? Você ama as plantas. Todo que é meu. Muito bom. Quem é isso aí, pessoal. Eu. Valeu. Participem do origami.club. Antes de continuar essa conversa de professor ou professora Ovelha Negra, eu vou contar uma história de um médico que em 1825, Ignaz Semmelweis, ele fez uma coisa fenomenal que ajudou milhares de pessoas. Ele descobriu que lavar as mãos antes de fazer cirurgias poderia salvar vidas. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com as escolas? Tem muito a ver, porque ele descobriu o seguinte, naquela época não era tão abundante água limpa para você poder usar nos hospitais. Então, era comum os hospitais estarem sujos, estarem contaminados, inclusive com germes, com larvas. Então, os médicos, eles faziam o seguinte, aliás, eu estou aqui no Parque da Previdência, viu gente? Aqui no Butantã, adoro gravar vídeo aqui. Então os médicos, era comum eles saírem, não lavarem as mãos entre as cirurgias e muitas vezes saíam da autópsia, sempre na verdade, da autópsia e iam direto fazer o parto das mulheres. E aí o índice de mortalidade era muito alto, quase 20%. E o Ignaz Semmelweis, ele falou assim, ele levantou uma hipótese. E se os médicos lavassem as mãos com uma solução, não lembro de cloreto e sódio, não lembro a solução. Mas naquela época não tinha água abundante. Então fez uma solução que eles poderiam lavar a mão e se higienizar. E naquela época eles não sabiam que existiam os germes, os pequenos germes que poderiam matar as pessoas. E aí ele fez esse teste, levantou a hipótese, e ele fez esse teste e adivinha o que aconteceu? Descobriram que caía muito a mortalidade. E ele foi um processo incrível. Só que você deve estar pensando, ele foi reconhecido. Não, ele não foi. Porque na época era muito fora do padrão você lavar as mãos. Isso ia contra uma classe médica que já estava consolidada. Então o resumo da história é que ele não foi reconhecido, acabou perdendo o emprego porque ele começou um movimento para fazer com que os médicos lavassem as mãos. Mas a classe lá que estava colocada, que estava ocupando o status quo,
não quis fazer isso. Infelizmente, o Ignácio Semmelweis acabou perdendo o emprego. Ele acabou sendo colocado num manicômio onde ele morreu. E o que isso tem a ver com a escola? Tem a ver que, inspirado na minha mãe, eu me considero um grande professor, maker. Eu amo ensinar. Se tem uma coisa que eu adoro é quando eu vou num lugar e eu vejo uma criança, eu ensino ela a fazer origami. Porque minha mãe me ensinou a fazer origami aos 6 anos de idade. E a pergunta é, você gostaria que seus alunos, suas crianças, seus jovens, lá na frente, falassem assim, nossa, esse professor, essa professora me ensinou uma coisa lá que fez a diferença, que hoje, que de certa forma pode vir a se tornar o propósito, o sentido de vida e o trabalho dessa pessoa, assim como é o origami para mim hoje. Para quem não me conhece, eu sou marcioacabe.com.br. Eu tenho um projeto www.origami.club, que tem a meta de levar felicidade e saúde para o mundo. E a gente faz isso através dessa arte milenar japonesa de dobrar papéis, porque é ótima metáfora de você dobrar papéis e dobrar a realidade. Márcio, e o que é um professor ovelha negra? O professor ovelha negra é aquele professor que tem coragem de fazer o que ele acredita. Por isso que o sistema escolar hoje, perdão, para você que é gestor, diretor, ele sim está sendo criticado há muitos anos. Eu tenho participado de vários eventos, já fui palestrante da Beth Educar, já fiz palestras em eventos de educação, já organizei eventos com José Pacheco, e meu filho mais novo estudou no Amorim Lima, que é um colégio municipal aqui em São Paulo, inspirado na Escola da Ponte. Então, professor ovelha negra é como José Pacheco, que teve a coragem de criar a Escola da Ponte, uma escola que não tem aulas, uma escola onde os alunos aprendem em classes que misturam as idades, e elas aprendem em grupos, juntas, seguindo cada um roteiro. Professor inovador é quem grava um vídeo desse assim, andando, conversando. Porque a sala de aula não é mais a sala de aula onde você precisa ter os alunos ali presentes. A sala de aula é o mundo agora. E eu preciso entrar em forma, que você viu que eu estou cansando. Falar e andar não é tão simples. E professor ovelha negra, ele é aquele que faz algo que é mais importante para aquele aluno ou para aquela aluna. Que ao invés dele seguir as regras, simplesmente pelas regras, com medo do sistema, ele percebe que não tem porquê seguir as regras. Muitas vezes algumas regras, como diz o Vishen Lakhiani da Mind Valley, são regras estúpidas, que estão lá, mas não tem mais validade. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal aqui para vocês. Ó. Gente, eu adoro o Parque da Previdência. Não sei se vai dar para ver. Que tem essas aranhas assim, gigantes. Mas é que eu não quero mostrar aqui, porque senão vai destruir a teia. Professor ovelha negra é isso. A gente não precisa ter vergonha de gravar vídeo. Muitas vezes pessoas me perguntam, né, se você quiser aprender a gravar vídeos, manda uma mensagem para mim. Lá no meu blog marcioacabe.com.br tem um botão do WhatsApp. Professor ovelha negra, ele não precisa ter aula preparada, cada slide. Ele só precisa estar pronto para passar sua mensagem como essa. Aqui, por que eu vim aqui nesse espaço? Porque eu quero mostrar uma das melhores escolas que os meus filhos estudam. Chama Grupo de Escoteiros Raposo Tavares. Gente, escotismo é uma das melhores formas de aprendizado. Eu adoro. Quando eu era pequeno eu tinha um livro do Tio Patinhas e o Manual do Escoteiro. Eu sempre gostava, brincava, sonhava em ser escoteiro. E de repente meus filhos estão realizando esse sonho. Agora cuidado. O professor ovelha negra é aquele. O pai também. O pai e a mãe são professores, são nossos primeiros professores. E a gente pode ser ovelha negra do bem, que é ajudar
os nossos filhos, as nossas filhas, os alunos e alunas a serem eles mesmos. Porque eu tenho aprendido na mentoria, aqui ó, Fator X Select, do Pedro Superti, Ouse Ser Diferente. Aliás, comprem esse livro, Ouse Ser Diferente. Quem comprar vai ganhar uma mentoria comigo. Basta ir lá comprar, Ouse Ser Diferente, e fala comigo, me marca, que você marca uma sessão de mentoria comigo. E até me perdi. Professor Ovelha Negra é aquele que ajuda os filhos a serem autênticos. E o Pedro Superti, ele defende muito isso, e eu também defendo, que ser autêntico é um dos maiores desafios. Que a gente vive em uma sociedade hoje que ela fica estimulando que a gente seja outra pessoa que não somos nós. Você deve viver muitas máscaras de eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, eu tenho que. Quando na verdade o desafio também para você é você descobrir a sua autenticidade. E eu vou terminar o vídeo nesse balancinho aqui, para eu poder parar um pouquinho também. Então a reflexão que fica, professora, vou parar aqui. Ai, pronto, nem cabe. Agora eu descobri que nem cabe. Professor Ovelha Negra, ou professor Ovelha Negra, é aquele que se conecta à sua criança interior. Porque eu sempre digo, é na criança interior que tem a força, a coragem de aprender, errando, fazer, errar, que não tem medo do ridículo, que sabe perdoar, briga com o amiguinho e no dia seguinte eles estão brincando. E que vive o presente, de verdade. E como diz Mário Quintana, as crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. E o origami, pessoal, nos conecta à nossa criança interior. E eu não tinha me planejado para isso, mas eu vou mostrar uma rosa. Olha só, uma rosa de origami tem muita simbologia, que isso pode simbolizar o talento que tem aí dentro de você, que está escondido. Lembra o Pequeno Príncipe, que também é uma excelente história. Aliás, assista um filme, O Pequeno Príncipe, que é maravilhoso, para que fala sobre educação. No Pequeno Príncipe, o filme, a mãe fica colocando a filha dentro do quadrado, falando para ela estudar, quando ela conhece. Bom, aí eu não vou dar spoiler, conhece o velho aviador. Então, Então meu desejo para você é que, se você quiser se tornar um professor Ovelha Negra, fala comigo, porque essa é a minha missão, ajudar as pessoas a terem as jovens e crianças a terem um aprendizado mais significativo. Para quem não conhece ainda, a palavra Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, segundo os japoneses. Existe uma mandala onde tem 4 perguntas. O que você ama fazer e o que você faz bem é sua paixão. No meu caso, origami. O que você ama fazer e o mundo precisa é sua missão. No meu caso, uma educação mais significativa para jovens e crianças. E o que o mundo precisa e você é pago para fazer é sua vocação. No meu caso, youtuber, videomaker, palestrante. E o que você faz bem e você é pago para fazer é sua profissão. E um dia eu achei que a minha profissão seria engenharia elétrica. Me formei em engenharia elétrica na Unicamp, que eu amo, é a melhor universidade do Brasil, mas para mim não agregou como trabalho, me agregou como conhecer pessoas. E o Ikigai é quando você junta a sua paixão, sua missão, sua profissão e sua vocação. É isso aí, pessoal. Seja um professor Ovelha Negra. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com pelo menos um professor, uma professora. E já veio um insight de eu criar essa mentoria para ajudar você a se tornar um professor maker, mão na massa, Ovelha Negra. É isso aí, pessoal. Valeu. Vamos dar uma geral no parque agora aqui, ó.